Olá, meus queridos alunos, estamos aqui para continuar os nossos estudos de língua portuguesa. Essa é mais uma aula e aqui nós iremos estudar a semântica. Que relação existe com os conteúdos que nós lemos, que nós ouvimos, que nós interpretamos? E aí, como vocês podem ver, o semântico é aquilo que refere-se ao significado das palavras, à interpretação das frases. Então, todo o conteúdo que nos cerca está relacionado à semântica. Sabe aquela palavrinha que você encontra e você não sabe o significado? E você vai ao dicionário? Pelo menos é assim que deveria ser. Essa palavra, esse significado, é exatamente o valor semântico de qualquer palavra ou qualquer expressão. Vamos continuar? A semântica estuda a significação das palavras, expressões e enunciado nos textos orais escritos, ou seja, tudo aquilo que está inserido dentro de possíveis significados que um termo, uma expressão possui, está relacionado ao campo semântico. Aqui a gente pode compreender exatamente esse exemplo. A gente tem um significado ali de uma propaganda da SINAF, é uma empresa responsável por fazer os sepultamentos, né? Não é um assunto muito agradável, mas é ótimo para a proposta aqui da nossa ideia. Então diz assim, olha, como arrumar uma coroa? E aí vem em seguida o contato da empresa. Então, essa empresa, especificamente, como ela trabalha com esse ramo de atividade de assistência funeral, o coroa ele pode ter um duplo sentido, que é a coroa, que normalmente se utiliza em enterros, ou a pessoa idosa. Então, tudo vai depender do contexto. Se vocês me perguntarem, é possível a dupla interpretação? É possível. E também é possível a interpretação individual, dependendo daquilo que se pretende passar. A semântica está aparecendo aqui no nosso mapa mental. Ela pode aparecer associada a esses 4 significados: a sinonímia, a antonímia, a homonímia e a paronímia. E tudo isso está relacionado justamente ao emprego de determinada palavra ou expressão e como ela vai aparecer associada a isso. Esse mapa mental vai ser disponibilizado junto com a gravação desse vídeo e a gente vai poder aprender um pouco mais sobre o assunto. Quando se fala da sinonímia, se fala de quê? Pedrinho, qual o sinônimo de pobre? Alegria de rico. É uma charge, aqui a gente tem um conteúdo humorístico, mas serve perfeitamente para entender qual é a proposta, qual é o conceito, a definição de sinonímia. No caso da charge, eu posso associar cômico, engraçado, guri, rebento, sujeito, indivíduo, pessoa. Então aqui eu tenho 3 palavras e dentro do contexto eu tenho associados a ela o significado, ou seja, o valor semântico. Eu também tenho o hiperônimo e o hipônimo. O hiperônimo é o vocábulo que tem sentido mais generalizante, possui campo semântico formado por palavras hipônimas. O que seria uma palavra hipônima? É um vocábulo que tem sentido mais restrito, que pertence ao campo semântico de um hiperônimo. Então, tudo está relacionado a um conteúdo, a um significado. Exemplo, se eu digo frutas, se eu penso frutas, eu posso pensar individualmente em cada unidade de campo semântico que está associada ao universo de frutas. Eu posso falar maçã, banana, laranja, limão ou melancia ou ainda outra fruta da nossa preferência. Já a antonímia, ela tem o significado do oposto. Vamos ver mais um pouquinho aqui, olha. Aqui a gente tem trechos da música de Lulu Santos. Não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. E aí ele continua no verso seguinte, justamente com essa expressão de significados opostos. A gente estudou isso também nas figuras de linguagem. Antítese, estão lembrados? Vamos ver um pouco mais. Aqui
felicidade de infelicidade. Esse exemplo é bacana para a gente observar porque a palavra oposta, ela se diferencia justamente pela presença de um prefixo, o in, que em muitas situações é a negação da palavra original. O mesmo caso de honesto e desonesto. Eu tenho o prefixo deso para dar a negação. O ligar on e off, porque também estudaremos dentro da questão da semântica o neologismo, né? O que nós temos aqui? Palavras de origem da língua inglesa, que foram inseridas dentro da nossa língua portuguesa justamente pelo uso. Elas fazem parte do conteúdo, do campo semântico, do vocabulário, do léxico da língua portuguesa. Então, o on para identificar o ligar e o off para identificar o desligar. A homonímia, ela está inserida e dividida e classificada em homônimos e homófonos. Vamos aprender mais sobre isso. O que eu digo ali? Olha, acento. O acento com a letra C, ele significa gráfico, né? Quando você acentua uma palavra. Já o acento com 2 S's é o lugar para se sentar. Ou seja, eu tenho palavras com o mesmo som, a grafia diferente, porém significados diferentes também. Então, ao ouvir a palavra acento com C ou acento com 2 S's, você vai ter a mesma questão sonora, é idêntico, porém a grafia e o significado são diferentes. E aí eu conceituo os homófonos. Espiar, de vigiar, e expiar com X, de cumprir pena. Então, totalmente diferentes os significados aí, e apenas uma letra fazendo a diferença e o mesmo som. Passo com C cedilha e passo com 2 S's. O passo com C cedilha é de palácio, enquanto que o passo com 2 S's é verbo passar. A gente precisa ter muita atenção com essa palavra, porque nas redes sociais a gente tem visto esse erro aparecer com frequência. Sessão, sessão e sessão. Aqui a gente já tem 3 palavras com grafia e significado diferente, e a mesma pronúncia. A sessão com 2 S's é do verbo ceder. A sessão com 2 S's e S no início é tempo. A sessão do cinema é isso aí. E a sessão com S e C cedilha é a parte, a divisão, a sessão do supermercado. Então, a primeira é a sessão do verbo ceder, dar o lugar a alguém. A sessão com S e 2 S's para tempo, espetáculo, episódio, e a sessão com S e C cedilha, parte, divisão. É importante lembrar desses casos porque eles com certeza caem nas questões de vestibular. E os homógrafos têm a mesma grafia, o mesmo som, mas dependendo do contexto, eles aparecerão com classes gramaticais diferenciadas. Ali eu tenho a sonoridade também diferente. O colher substantivo, perdão, a colher substantivo e o colher verbo. Então, até a sonoridade aqui muda, apesar da grafia ser exatamente igual e o contexto que a palavra aparece mudar também. No caso de torre, substantivo, e de torre, verbo. E no carro de topo, substantivo, e topo, verbo. Nos nossos textos, a gente vai continuar vendo todos esses casos exatamente da mesma forma, e aí vamos entender perfeitamente a ocorrência onde vamos diferenciar cada um deles, ok? A paronímia já tem uma outra questão inserida. Olha, adoramos cestas, adoramos cestas, adoramos cestas. Então, aqui a gente pode ter pronúncia semelhante, grafia diferente e significado também. Se a gente
terminar aqui a nossa videoaula com esse desafio, olha. A gente tem uma placa, isso é muito comum, que diz o seguinte, olha, exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes são crimes. Denuncie já, telefone 100 para território nacional. Então, qual é a incoerência que a gente encontra aqui nessa placa? Esse é um desafio, os observadores vão encontrar com facilidade e a gente vai perceber a palavra tráfego ali. Tráfego realmente por se tratar de uma placa. Tráfego de trânsito, mas aqui é a exploração sexual. Então, a grafia correta seria tráfego. Bom, aqui a gente percebe a importância desse conteúdo que nós estamos estudando para o nosso dia a dia. Nós estamos cercados de exemplos onde a grafia, o emprego das palavras, a semântica interfere diretamente na norma culta da língua e no contexto. Nos vemos na próxima aula. Até lá!